que agora no cartão do Ilho, da gestão do Ilho, apareceu até o azulzinho lá. Não, não é azulzinho, não. É o Tadalafila, né? Remédio contra a impotência. Olha os caras, bicho, não dá. Ô, Capretes, tá virando piada. Aí o cara tem lá no cartão, não é o azulzinho que era o Viagra, né? Que agora tem o melhor, né? E aí tava lá... Tava lá no cartão que os caras compravam esse negócio com o cartão do Corinthians, na fatura do cartão, Capretes. Que vergonha, né? Que vergonha. Coisas de uso pessoal com o cartão corporativo do clube, porque saiu com o Andrés, né? Diário em hotel, barbeiro, era 10 mil reais, ele falou que ia pagar, que confundiu os cartões, segundo o Andrés, era parecido, né? O dele e o do clube. Sim. Será que o do Willian confundiu também, Weber? Também, né? Para comprar um remédio, né? Vai pode saber. Pode ser, que vergonha. Agora sobre o jogo, Capretes, vamos falar do Corinthians dentro de campo. Amanhã, nada mais, nada menos que um time que está jogando bola, de verdade, que é o Cruzeiro, que tem o Matheus Pereira, que é um dos poucos meias que a gente tem aqui no Brasil. Brasileiro, na verdade, né? Me expressei mal. Brasileiro, meia. E com o ataque Gabigol e Caio Jorge, que está o Caio Jorge arrebentando no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, é artilheiro, né, do Brasileirão, o Caio Jorge, com 12 gols, Capretes. Eu diria que o Caio Jorge hoje é o melhor jogador hoje, tá? Dia 22 de julho, é o melhor jogador atuando aqui no futebol brasileiro. Ele é muito bom, já no Santos a gente sabia disso. Foi para a Juventus da Itália, sonhando em jogar com o Cristiano Ronaldo, não se firmou. Foi para outro clube, que não me lembro agora ao certo, Weber, depois que ele saiu da Juventus, mas voltou agora e está jogando bem, ele é muito bom jogador. Agora, a questão do Corinthians é muito clara, né? O Corinthians, ele precisa ganhar. Mas o Cruzeiro é o líder do campeonato, o Léo Jardim arrumou o Cruzeiro, né? É curioso até, o Léo Jardim já foi técnico de handebol. Ele era técnico de handebol, aí fez carreira internacional, ganhou com o Mônaco, e você vê que os movimentos de marcação dele é bem característico, né? Flutuando. É uma curiosidade, e o Cruzeiro tá jogando bem. Você vê que ele rompeu com aqueles caras mais velhos, né? O Gabigol virou reserva, agora que tá voltando a ser titular. Ele não quis o Dudu. O próprio Cássio entrou em forma, porque o Léo Jardim deu umas chamadas nele. Então ele arrumou o Cruzeiro, né? Ele comprou algumas brigas que eram necessárias e o time tá jogando. Agora, pro Corinthians é o quê? É ganhar. Mas é difícil, é o líder, o Corinthians tá mal, mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar. O Cruzeiro não é um time imbatível, não é um super time. Tem que ter uma força agora, Weber, nos vestiários, cara. Tem que os jogadores se unirem, comprarem a ideia do Dorival, o Memphis parar de ser egocêntrico, parar de ser vaidoso e pensar no clube. Porque fora de campo, olha isso, cada dia é um desgosto, cada dia é uma notícia ruim, cada dia é um vexame. Se não é isso de cartão, de remédio para disfunção erétil, é caso policial. É caso criminal. Esse é o Corinthians embebido em tudo de que há de pior no mundo. Tudo que há de pior. A gente sempre espera coisa pior ainda, né? Mas enfim. E assim, o Dorival, ele tá com a cabeça a prêmio, é inegável. O Dorival chegou com o Corinthians de um jeito, tá meio que indo embora com o Corinthians de outro. Gosto muito do Dorival, ele é um excelente treinador, mas o timing dele pra mim também não foi o correto. Ele não tinha que ter pego o Corinthians, né, Weber? Não por ele, mas pelo Corinthians. Ele saiu da seleção. E lá a pressão foi gigante na seleção. Ele não teve um ano tranquilo. Pressão atrás de pressão. Aí, poxa vida, ele vai pegar um Corinthians desse jeito? Não importa que o Fabinho Soldado foi atrás dele e tal. Ele tinha que ter ficado descansando. Tinha que ter ficado na boa, na moral mesmo. Agora tá com esse pepino na mão. Não sei até quando vai o Dorival. Eu não trocaria, falei ontem, repito hoje. O problema do Corinthians não é o Dorival. O problema é Problemas são, né, essas notícias. É um grande problema. Os problemas são essas notícias que todo dia chegam, no plural, porque não é uma só. Enfim, mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar amanhã do Cruzeiro. O Corinthians não é favorito mesmo em casa, mas é os jogadores se unirem e tentar essa vitória aí, Weber. Eu já acho difícil o Corinthians vencer amanhã o Cruzeiro, né? Pela atual fase do time de Minas Gerais. E outra, tá bem claro que existe um problema interno no elenco.
né? Essa história do Memphis ser substituído no intervalo está muito mal contada, né? As mudanças do Dorival ainda do primeiro tempo para o segundo estão estranhas, depois a atitude do Memphis, enfim. Existem problemas realmente no Corinthians e está claro também que existe valores, o Memphis tem valores a receber e que isso também pode ser um problema. Inclusive, o Corinthians é o 10º e o Corinthians não venceu ainda nenhum time da primeira metade da tabela do Brasileiro. Não consegue ganhar dos times que estão entre os 10. Conseguiu apenas 2 pontos. O restante é derrota. Não consegue ganhar dos times à frente. Então esse é um problema para o Corinthians também no jogo de amanhã. Eu quero ouvir a sua opinião, participando pelo 11 999 325 105. E o Caio Jorge, eu olhei aqui, Capretes, olha que coisa. Ele jogou no Frosinone Calcio da Itália, né? Jogou 22 jogos lá, né? Depois veio pro Cruzeiro, mas olha que absurdo. O Caio Jorge jogou apenas 13 jogos pela Juventus e fez um gol, só isso. Também por esse Frosinone Calcio, fez 22 partidas, 3 gols e uma assistência. E no primeiro ano de Cruzeiro, que foi no ano de 2024, ano passado, ele fez 23 jogos pelo Cruzeiro, com 7 gols e 2 assistências. Ele, desde 2021, temporada 21-22, na verdade, porque ele sai no meio do ano para a Juve, de 21 até fim de 2024, ele conseguiu fazer apenas, para vocês terem uma ideia, 11 gols, de 21 a 24, são quase 3 anos, gente. Ele fez apenas 11 gols e deu 3 assistências. Só nesses 6 meses do Campeonato Brasileiro, mas Sul-Americano e Campeonato Mineiro, Sul-Americano que o Cruzeiro já está fora, e Mineiro, que ele jogou apenas 2 partidas, não fez nada, ele tem até agora já 14 gols e 4 assistências. Então olha como mudou o panorama do Caio Jorge neste ano de 2025. É fato que ele já é um jogador que não tem mais nada a ver com o do Peixe, né? Quando ele tinha 20 anos ou 19 anos, quando ele saiu do Santos. Hoje é um menino de 23 já, né? E como mudou, né? Como mudou o panorama, a temporada do Caio Jorge é muito boa até então. As informações do Timão com o nosso Edson Rufino. E aí, Rufino, beleza? E aí, beleza? Boa noite, salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Timão, que acertou hoje os detalhes finais para o jogo desta quarta na Arena contra o Cruzeiro, mas fora de campo, o clube continua fervendo com denúncias antes do ex-presidente André Sanches na utilização do cartão corporativo, e agora denúncias são contra Duílio Monteiro Alves, também ex-presidente, mais de 80 mil gastos em um mercadinho que não existe mais, foi comprado cerveja, cigarro e até remédio para disfunção erétil. Quinta-feira tem protesto marcado pela organizada lá no Parque São Jorge, e vem aí dia 9 de agosto a votação dos associados para confirmação ou não do impeachment do Augusto Melo. Clima vai ficando cada vez mais tenso e amanhã, voltando ao futebol, tem jogo difícil marcado contra o Cruzeiro, que é só o líder do Campeonato Brasileiro, e se o Corinthians não vencer, meu amigo, o clima vai ficar ainda pior, com possibilidade até da queda do técnico Dorival Júnior. Muita gente contra a permanência do Dorival Júnior, sonhando com o Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza. Final de semana teve a derrota no Clássico para o São Paulo e o caso Memphis Depay. Romero, na zona mista, foi perguntado a respeito. Vamos ouvi-lo. São atitude pessoal, né? Eu não posso falar por que ele fez isso. Cara, como eu falei, uma decisão muito pessoal, né? Eu não posso falar por outra pessoa, né? É uma decisão que ele tomou no momento de uma cabeça quente, né? É uma decisão que tomou ele, mas não mudou nada. Claro que a gente tenta ganhar o jogo todo junto, não é só o Memphis, né?
Claro que ele tem um nome muito pesado, né, dentro do elenco, mas aqui todo mundo é igual. A gente quer o melhor para o Corinthians. Ninguém é maior que ninguém aqui. A camisa do Corinthians está em primeiro lugar. Como falei, a camisa do Corinthians a gente tem que respeitar todo mundo e sabe da responsabilidade que tem aqui dentro. Muito bem, ouvimos Romero. O clube pagou parcela para evitar transfer ban, pelo menos nesse aspecto. Momentaneamente, fica tranquilo. Provável Corinthians para amanhã. Hugo Souza, Mateuzinho que volta de suspensão, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Kaká, Ebidu, Ranieri, Bidon, Carrinho de Garro, Romero e Memphis Depay. CBF definiu para apitar o jogo entre Corinthians e Cruzeiro o carioca Alex Gomes Stefano, ele que apitou no final de semana Palmeiras e Atlético Mineiro e foi muito criticado. No VAR estará o catarinense Braulio da Silva Machado. Então é isso, falei do Corinthians, até mais, um abraço, amigo. É muita emoção.